Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, neste 21 de agosto de 2024, hoje é uma quarta-feira. Céu limpo com poucas nuvens na capital paulista, por volta aí de 24 graus, uma temperatura amena aqui em São Paulo. Cresce o declínio do Ocidente? O Ocidente está decadente? Sim ou não? Mito ou realidade? Vamos analisar a partir desta consideração inicial. Temos três grandes desdobramentos bélicos em curso: Ucrânia, Oriente Médio e Taiwan. Dois deles estão em execução. Esses dois avançam bastante rápido em intensidade e amplitude. Ucrânia e Oriente Médio. Um deles tem um potencial maior, mais devastador ainda, no caso, a Ucrânia. Segundo muitos analistas, aproxima-se aí um momento crítico, um momento que tem sido procurado por dominadores globais, aí uma ala de globalistas. Vamos lá, vamos desvendar este mistério. Um paradigma aí da arte da guerra afirma que nunca se deve encurralar o seu oponente, deixando sem alternativas, a não ser a alternativa de atacar, principalmente se ele tiver condições de revidar de uma forma devastadora. A exceção a essa regra é se você quer ser atacado, né, e obtém esse resultado para acelerar um certo cenário. Será que se trata disso? Veja, o presidente da Rússia, o Vladimir, pode tolerar muita coisa, com uma frieza estratégica bastante admirável, mas não aceitará perder a mística da liderança perante o seu povo, perante a sua população, que o apoia em grande maioria. Veja, ele tem à sua disposição o maior arsenal atômico da Terra. Ele tem mísseis hipersônicos. Segundo o que se diz, os seus inimigos, o que inclui a Europa, não têm defesa. Contudo, há que se ter aí uma certa desconfiança. Os Estados Unidos e o Reino Unido, eles agem como se tivesse essa defesa. Então, talvez eles tenham. Bom, eu acredito que não tenham, né? Dada o que nós temos visto aí da parte dos think tanks quando eles falam da superioridade bélica, sobretudo no que tange às armas escalares eletromagnéticas e hipersônicas russas. Muito bem, daí então um grupo aí apoiado pela OTAN faz uma incursão para dentro de uma pequena parte do território russo e é ultrapassada novamente uma linha vermelha. Veja, essa coisa de ultrapassar a linha vermelha está muito muito viva, né, na mente russa. Uma linha vermelha já estava rompida quando a Ucrânia, vejam bem, ela atacou, se não me engano, não sei se isso foi em abril, dois radares russos vitais que fazem parte do sistema de alerta de ataques nucleares, que faz a verificação em todo o território russo. Radares importantíssimos. Muito bem. Agora rompeu uma segunda linha vermelha. Acredito que esses radares já foram reparados, hein? Aliás, é importante dizer. Rompeu-se uma segunda linha vermelha, ou seja, tropas penetraram no território russo. 12 mil soldados invadiram pequenas aldeias e uma vila na região de Kursk, na Rússia. Já fizemos um vídeo sobre este fato. Veja, na primeira invasão ao território russo, não, ou melhor, na primeira invasão nesta região de Kursk, ocorrida na Segunda Guerra Mundial, uma região de planícies pouco povoada, isso foi em julho de 1943. Veja, nesta mesma região, na Batalha de Kursk, em 43, 800 mil soldados alemães partiram para uma ofensiva chamada então Operação Cidadela. Veja bem, confrontaram-se com 2 milhões de soldados russos. Só aí são 2.800 milhões de pessoas, né, de soldados. Os alemães penetraram ao norte, cerca de 10 quilômetros, sendo que eles estavam localizados 35 quilômetros ao sul, portanto, aí num raio de 45 quilômetros.
os russos contra-atacaram, operação conhecida como Kutuzov, e saíram vitoriosos. Os solos continham milhares e milhares de cadáveres de alemães e de russos. Agora vamos pensar. Será que 12 mil ucranianos, né, e não só ucranianos, mas mercenários, europeus, americanos, né, serão capazes de tomar a Rússia? Veja, para fins de comparação, a Rússia controla uns 20% do território da Ucrânia. Então, se as forças de Zelensky, né, ocuparam ali uma certa região em Kursk, isso corresponderia a 0,006% do território da Rússia, ou seja, 6 milésimos. Né? Estima-se que 120 mil russos civis foram evacuados dessa região. Bom, então parece aí que essa ação midiática do ditador Zelensky não vai mudar o rumo do conflito. No entanto, essa incursão aí da OTAN usando os ucranianos incomodou bastante as autoridades russas. A resposta da Rússia, evidentemente, é rechaçar o avanço, o que já parece se ter efetivado. Por outro lado, lá no Donbass, na Ucrânia, as forças da Ucrânia explodiram mais uma ponte, a terceira ponte, tentando evitar o cerco russo. Né? Os russos fazem um movimento de pinça para isolar o efetivo ucraniano das linhas de suprimentos. Veja, eles estão fazendo o que eles costumam fazer, né? Essa tática é conhecida. Eles fizeram esse movimento de pinça e o cerco aos mantimentos, aos suprimentos, fizeram com o Corso, famoso, Napoleão, lá em 1800. E também fizeram com o Adolf, o Bigodinho, né? Num contexto aí muito maior do que o que está sendo feito agora, né? Que agora está sendo feito num contexto bem menor. Alguns analistas dizem que as chances do exército da Ucrânia vencer o exército russo e permanecer no território russo é alguma coisa próxima de zero, né? Bom, mas na guerra nunca se sabe exatamente o que vai acontecer, né? A maioria dos observadores dizem que o avanço da Ucrânia é uma manobra midiática, estratégia para que a Ucrânia chegue à mesa de negociações com alguma coisa para oferecer em troca da paz, né? Foi o que saiu no Washington Post. O exército russo segue avançando, contudo, dentro da Ucrânia em várias regiões. A Sky News aí relatou que tropas ucranianas usaram tanques Challenger britânicos durante a ofensiva transfronteiriça na região de Kursk. O Reino Unido, veja, um país outrora o mais poderoso do mundo, mas hoje relegado a uma posição secundária, está cada vez mais sujeito a convulsões sociais internas. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre as manifestações aí nas principais cidades de Londres. Vocês encontram aí este vídeo no canal. Veja só, o Reino Unido ele disse que a Ucrânia agora está livre para usar armas britânicas em território russo. A propósito, estrangeiros lutam ao lado dos ucranianos, né? O que prova o envolvimento direto da OTAN. Contudo, aí os analistas questionam essa estratégia da Ucrânia de sacrificar suas melhores unidades de combate numa frente que é impossível de ser mantida, né? E que teve por consequência irritar profundamente as autoridades russas e que agora não estão mais dispostas a negociar a paz como antes. Então podemos concluir que não foi para vencer e tomar Kursk que isso aí foi promovido. E também não foi para que não houvesse uma irritação das autoridades russas. Então veja o que foi então, né? Veja, o The Economist, né, a revista lá da família Rothschild, publicou uma matéria dizendo que a iniciativa do ataque foi do general traidor russo. Então, essa é uma traição estranha, né? Chefe do exército ucraniano, hein? Russo. Esse general Alexander passou para o lado da Ucrânia, parece que em função de ter sido demitido, né? Bom, não sei realmente o contexto aí, a história exata, como é que se deu essa traição aí. Bom, a The Economist descreveu o plano, né, da Ucrânia como uma aposta nascida do desespero, né? Porque já se está mais do que na cara que eles não têm a menor consideração por sua própria população e por seus próprios soldados, né? São verdadeiros carniceiros, né?
O fato é que os dois objetivos da incursão ucraniana não foram atingidos. Não facilitou um acordo de paz e não deteve o avanço russo no Donbas, até porque desguarneceu o Donbas para fazer essa incursão louca aí em Kursk. Pior, né, de tudo, as unidades de elite da Ucrânia, que participaram da invasão, uma boa parte delas está derrotada e mortas à beira do caminho, tal como se deu lá em 1943, né? Bom, contudo, há que se dizer, essa invasão de forças ucranianas em território russo revelou uma evidente falha ou negligência da inteligência russa, né? Que não verificou, ou não tomou nenhuma providência em função daí do acúmulo de tropas ucranianas perto da fronteira. Outros afirmam que foi ignorado de propósito pelos militares russos da cúpula. Talvez eles queiram atrair a Ucrânia para dentro da Rússia, é isso? Ou eles querem endurecer o conflito? Bom, esse problema pode causar o afastamento do general Gerasimov, né? Chefe maior aí do Estado-Maior russo. Ora, uma invasão ao território russo não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. Um acordo de paz parece muito distante agora. O ato foi classificado como terrorista, né, essa coisa de invadir aldeias. Né? E o comando da operação de expulsão está agora com Alexander Bykov, do FSB, né, a agência de inteligência russa. Vocês sabem, quando Putin assumiu o poder na Rússia, ele dividiu o KGB em FSB e SVR, né? Tendo que o FSB cuida da inteligência russa interna. Né? Pode haver a convocação aí de Surovikin, general de linha dura, mais conhecido como General Armagedon, né? Você já pode imaginar o porquê. Né? Bom, o Biden, o Joe, né, aproveitou para lacrar, né? A exemplo aí da esquerda liberal brasileira. Né? Ele está se gabando aí de que ele é a pessoa mais capaz de criar problemas para Vladimir Putin. Né? O governo sionista aí do Joe Biden aproveitou para prometer aí mísseis de cruzeiro de longo alcance para a Ucrânia. Bom, então, segundo o que se diz, a Ucrânia pode fazer agora um ataque nuclear. Bom, ela teria uma arma nuclear, então, a usina nuclear de Saparov, ou então um ataque à central nuclear de Kursk, em Kurchatov, são alvos de um possível ataque. Para esse tipo de ataque, cujo objetivo é causar uma reação nuclear da parte da Rússia. E quem forneceria as armas? O Bon Joy, né? Sobrinho do tio Sam, lá em Washington, né? Pelo governo dele. Né? São informações obtidas de militares ucranianos capturados em Kursk. Por aí você já vê, você já tem uma ideia do grau de psicopatia que se tornou um modo natural de ser nestes nossos tempos. Né? Bom, a situação se deteriora e a tensão vai aumentando. O Vladimir está pressionado e o Ocidente não tem limites. A ideia de um ataque nuclear russo a 3 capitais europeias com armas táticas ganha força em Moscou. Assunto do vídeo de ontem. Hein? Os mais moderados do Kremlin estão perdendo força. Né? Os episódios aí do Kursk não ajudam o argumento dos moderados. E o argumento dos não moderados, né, vamos dizer assim, a tríade Suzlov, Karaganov e Medvedev, que é o líder dos não moderados, ganha força e mais adeptos dentro da estrutura de poder militar russa. Veja só, o Financial Times divulgou que os russos fizeram planos para ataques avassaladores na Europa. O plano teria sido elaborado entre 2008 e 2014. De acordo com William Albrecht, um ex-oficial da OTAN, eles mapearam aí centenas de alvos na Europa, sobretudo alvos militares e de infraestrutura. Inclui aí a região da França, sobretudo a parte oeste da França, instalações militares da Noruega, Alemanha, Estônia, cidades britânicas, portos, cidades portuárias e por aí vai. O Jeffrey Lee, que é especialista em controle de armas, disse que os russos veem ogivas nucleares táticas como armas vitoriosas em caso de necessidade. Veja, esses planos são de 10 anos passados. De certo, já foram atualizados, até porque a opção na época, a inserção de ogivas nucleares em mísseis hipersônicos, não estava muito avançada essa tecnologia. Agora é uma realidade.
É evidente que a OTAN usa a velha profecia e constante profecia da Rússia atacar a Europa para justificar seus próprios ataques, por exemplo, como esse daí mesmo aí de Kursk, né? Esse conceito aí de ataque preventivo foi muito alardeado pelo George Bush, filho, né? Legitimado pelos Estados Unidos, quando ele destruiu o Iraque para se apossar do petróleo, né? Ele alegou aí que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa, o que é flagrantemente falso, como o Scott Ritter provou, né? Daí que ele está sendo perseguido também atualmente, né, pela censura americana. A democracia acabou nos Estados Unidos. Isso virou uma piada falar em democracia, né? Daí que vários ataques ocidentais, por exemplo, o próprio Maidan, quando deram lá o golpe de Estado neoliberal na Ucrânia em 2014, com a ajuda da dona Vitória Nuland, partiu desse conceito aí de ataque preventivo e de que a Rússia faria um ataque preventivo e blá 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 blá, blá. Portanto, foi uma ideia criada para justificar o avanço desenfreado da OTAN pela Europa, né? Penetrando inclusive terras asiáticas, como eles pretendem fazer. A OTAN prega aí a balela de que ela é uma força defensiva, isso é evidentemente falso. É uma força ofensiva e que cometeu crime de guerra na própria Ucrânia, uma vez que ela forçou a Rússia a proteger suas minorias étnicas e autóctones. Os russos já entenderam, né, na região de Donetsk, Donbass, Luhansk e outras regiões, né? Foi a causa da operação militar especial em 2022, né? Os russos já entenderam que o Ocidente não tem limites e não vai parar, a não ser que seja forçado a parar, né? O russo tem sido pintado desde 1991 como um fraco, o qual faz qualquer coisa para evitar um confronto. Bom, é absolutamente banal e corrente o fato de que o Ocidente não se importa a mínima com o povo russo, né? Aliás, não se importa a mínima também com iraquianos, afegãos, sírios, coreanos, né? Ucranianos, palestinos, sudaneses e granadinos, né? Bom, e, claro, em verdade, a elite bélica sionista e neoco-norte-americana, ela considera uma vitória ter jogado a Ucrânia contra a Rússia, e vice-versa, jogado a Rússia contra a Ucrânia. Nós não podemos deixar de constatar que há uma certa razão nesse raciocínio. A Rússia deveria ter se precavido lá em 2014, mas ela vinha de 2 décadas penosas e não pôde evitar a infiltração neoliberal, né, e belicista da OTAN lá dentro da Ucrânia. Além do mais, é sabido que o soft power e o poder da propaganda russa ainda peca muito pela falta de penetração no Ocidente, apesar de que muitos ocidentais têm mais e mais se interessado pela Rússia e por seu modo conservador de ser no mundo. Veja, esse conservadorismo é o conservadorismo do modo russo. É bom lembrar que um ataque tático da Rússia à Europa colocaria a OTAN num atoleiro militar e inviabilizaria a eleição nos Estados Unidos. O Putin, naturalmente, sabe disso daí muito melhor do que nós, né? E sabe que o plano dos globalistas é exatamente esse daí. É perpetrar uma guerra nuclear. Bom, quando eu digo os globalistas, uma parte dos globalistas, uma parte aí dos dominadores globais pretende criar esse conflito, né? E está agindo nesse sentido, né? Fustigando ao máximo. Em algum momento, o Putin terá que agir com mais contundência. Ele vai ficando sem opções políticas, né? Pode ser que a opção seja atacar aí entre 3 e 5 capitais europeias, como previa o plano lá de 2014. Alguns dizem, veja bem, que seria Londres, Paris, Roma e Berlim. Outros dizem que não seriam essas cidades, mas outras cidades, que essas cidades, muito importantes para a cultura europeia, seriam poupadas. Muito bem. Uma segunda onda de ataques seguiria imediatamente a primeira onda, das 4, 5 cidades. Essa segunda onda alcançaria dezenas de alvos em dezenas de cidades, sem poupar agora nenhuma instalação de infraestrutura, como usinas termoelétricas, hidroelétricas, represas, portos, etc. Bom, os analistas dizem que o segundo ataque
nunca seria necessário, pois a Europa e a OTAN se curvariam totalmente à vontade da Rússia após o primeiro ataque. Nesse cenário terrível, já no primeiro ataque já seriam dezenas, centenas de milhares de mortos. No caso do segundo ataque, seriam milhões de mortos. Os russos têm milhares de mísseis nucleares que podem ser disparados de submarinos, aviões, navios, possuem silos terrestres. A marinha russa está treinada para lançar esse tipo de míssil. O Medvedev vem alertando o Ocidente sem parar. Contudo, ele é deixado falando sozinho, né? Por quê? Ora, porque uma parte da elite globalista e dos dominadores globais deseja ardentemente que a Rússia ataque a Europa com armas nucleares. É isso que a gente analisa. Eu analiso desta forma. Uma parte daqueles dominadores globais quer realmente que isso daí ocorra e trabalham nesse sentido. A OTAN deixou claro aí que nunca vai desistir de destruir a Rússia e dividi-la em 5 países. Ora, você deixaria isso acontecer se você fosse o presidente da Rússia? Com certeza não, né? O Putin não deseja entrar para a história como um fracassado, né? Como o terceiro aí dos dois líderes que foi enfiado na goela dos russos pelo Ocidente, o Gorbachev e o Yeltsin. O Yeltsin, o beberrão, né, de vodka. Dois neoliberais que destruíram a União Soviética e transformaram a Rússia num país capitalista e liberal. Veja, o presidente de Belarus, o Lukashenko, um aliado de Moscou, ele disse que a invasão de Kursk é uma tentativa de obrigar Moscou a usar armas nucleares contra a Europa e contra a OTAN. O uso de armas nucleares pela Rússia seria um presente de ouro para essa campanha de difamação da Rússia aí perpetrada pelo Ocidente. Que eles podem, tá vendo, eles são realmente os malvados e não sei o que, eles usam armas nucleares, entendeu? Daria esse argumento para o Ocidente, né? Bom, o Lukashenko também disse que a Ucrânia concentra tropas perto de Belarus, Bielorrússia, né, a Rússia branca. Daí que Putin recentemente transferiu armas nucleares para Belarus. Todavia, ele disse várias vezes que não há ainda necessidade de usar armas nucleares na campanha da Ucrânia. Bom, eu não descartaria a hipótese de que chegou a hora, quem vai decidir isso vai ser Vladimir Putin, a hora de agir com mais veemência. Porém, faço uma previsão. Eu acho que se houver um ataque, ele vai partir de Belarus. Muito provavelmente. Bom, vai haver esse ataque? Isso vai depender aí da pressão interna para não ser acusado de não defender a Rússia e o povo russo. Veja, o Putin sabe que se há algo que pode derrubá-lo é ser acusado de decídia, de não agir, de procrastinar, de esperar a coisa piorar mais, etc, etc. Bom, então a situação é séria. Bom, eu já disse num vídeo passado aí que setembro é mês de cachorro louco, agosto e setembro, né? Bom, pior ainda se for o mês do urso acuado, hein? Que de louco não tem nada, aliás, o urso, hein? As próximas semanas serão significativas. Alguma decisão importante de agir ou não agir será tomada. Bom, aqui vamos para a terceira parte do vídeo, um ponto importante. A Alemanha suspendeu toda a ajuda que ela prometera à Ucrânia. De acordo com uma reportagem aí do Zeitung, um jornal alemão lá de Frankfurt. Bom, o governo pretende reduzir gastos, precisa fazer isso, né? O governo alemão diz que os ativos russos congelados na Europa vai compensar essa restrição. Por quê? Eles pretendem passar o dinheiro dos russos do comércio russo-europeu dos bons tempos, quando compravam petróleo e gás barato da Rússia. Então, vejam, pretendem dar um chapéu de centenas de bilhões na Rússia e, pior, pretendem enviar essa dinheirama para o Zelensky lá da Ucrânia, para ele usar contra a Rússia. Agora vejam bem a trama, hein? Imediatamente após essas informações, as empresas de defesa alemã caíram, né? Sobretudo quando veio lá da parte do tio Sam a notícia de que o Zelensky é quem destruiu o gasoduto Nord Stream. Não foram os russos que explodiram o gasoduto. Bom, veja, a Alemanha é o país europeu que mais enviou recursos a Kiev. E agora, novamente, ela vai tomando o caminho errado na história. É, né? Uma coisa atávica, né? Parece que o seu papel é sempre o de vilão da história, né? Bom, no meio desse imbróglio,
um importante relatório militar aí dos Estados Unidos mostra que o Tio Sam não será capaz de atender às necessidades de equipamentos, tecnologia, munições, mantimentos, suprimentos em caso de um ataque nuclear russo à Europa. É o que eu disse, eles não vão ajudar. É pior, o Eric Edelman, aí do Partido Republicano, que foi secretário da Defesa do Tio Sam, ele disse ao Comitê de Serviços Armados do Senado dos Estados Unidos que a China está ultrapassando os Estados Unidos em desenvolvimento militar. Além disso, a parceria estratégica China, Irã, Coreia do Norte e Rússia é superior aos Estados Unidos em termos bélico-militares. Esses 4 países trabalhando juntos vencem os Estados Unidos de uma forma sem precedentes. Isso seria o declínio inexorável do Ocidente. Bom, vamos entender um pouco, para terminar o vídeo, quais são as causas reais do declínio do Ocidente e de sua falência moral. Veja, agora o estado de bem-estar social, o welfare state, aqui no Brasil é chamado de política assistencial, política social, política pública. Pois bem, o bem-estar social está sistematicamente acabando, sendo destroçado. As condições da boa vida estão caindo em 90% dos países do Ocidente coletivo. Então não adianta o indivíduo não vai adiantar ele trocar de celular, né? Vai vindo um colapso aí, vai ser o colapso da democracia, né? Bom, se existe uma marcha para a frente do progresso humano, ela parou. Não só isso, ela está dando marcha ré. Um relatório aí da ONU mostrou que o IDH diminuiu em 90% dos países nos últimos 2 anos, né? Uma queda sem precedentes aí. A pandemia e a operação militar especial da Rússia na Ucrânia tiveram um papel significativo nisso daí. Mas a queda também foi consequência aí de mudanças sociais e econômicas, né? E polarização político-social, né? Alguns poderiam pensar que a ideia de um declínio no Ocidente seria uma pauta aí de uma direita reacionária, que culpa a decadência moral, o multiculturalismo, né, a reavaliação da história da Europa pela nossa queda, né? Essa visão assim aparentemente conservadora, né? Bom, é certamente que a culpa dessa história não é devido aos chamados direitos das minorias ou por causa da diversidade social, né? Ou porque o Ocidente reconheceu que ele perpetrou crimes a muitos povos e continentes, né? O fato é que a sorte coletiva aí do Ocidente está virando dramaticamente. Veja, o sistema econômico que prometeu liberdade pessoal ilimitada, agora lhe traz insegurança e uma vigilância em larga escala. Então isso impacta aí o bem-estar emocional e físico, né? E mesmo as condições materiais em que nós vivemos. Veja, tome aí a medida básica, a vida e a morte, que é o começo e o fim de todas as coisas. O governo do Reino Unido foi forçado a atrasar o aumento de idade da aposentadoria pelo Estado. Por quê? Porque houve uma queda da expectativa de vida sem precedentes desde o período da Segunda Guerra Mundial. O índice, embora tenha piorado com a pandemia, a expectativa de vida já vinha decaindo em muitas comunidades inglesas já há alguns anos, mesmo antes da Covid, né? Veja, e nos Estados Unidos mesmo, a expectativa de vida diminuiu de 79 anos para 76 em apenas 3 anos. É a maior queda em um século, né? Era 79 anos em 2019 e agora é 76 anos. Os sintomas de uma crise generalizada estão por toda parte. Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, a taxa de suicídio aumentou 30% aí, nesse século. Ao mesmo tempo, a guerra às drogas aumenta e aumentam as mortes por abuso de drogas, né? Quer dizer, aumenta a guerra às drogas, morrem mais traficantes, mais pessoas envolvidas aí na contravenção, e ao mesmo tempo aumenta o consumo de droga. Quer dizer, nos Estados Unidos o uso de drogas ilícitas e o abuso mesmo de drogas lícitas, as tarjas pretas, aí cresceram muito, né? E isso aumenta aí ou melhor, impulsiona a queda na expectativa de vida, né? Bom, o Karl Marx, ele diz que a religião é o suspiro de uma criatura oprimida, né? Bom, isso aí hoje parece mais adequado para o indivíduo que depende de drogas, né? A automedicação, né? Isso é uma criatura realmente oprimida, né? Por toda essa liberdade, por toda essa democracia, por toda essa abundância, né?
E a qualidade de vida ela vai caindo, né? Você tem um aumento aí de traumas familiares e profissionais, desemprego e até mesmo a miséria nos Estados Unidos. De fato, é muito difícil atravessar ileso aí essa incidência de depressão. Veja, os números aumentaram muito aí nesse século, né? E aumenta sobretudo entre os adolescentes, né? Veja, então vamos observar aí os escombros deixados pela guerra mais sangrenta da humanidade há quase um século, na Segunda Guerra Mundial. Um cidadão aí da Europa Ocidental, em 1945, ficaria muito surpreso, né, ao descobrir que os anos mais prósperos da história viriam após a Segunda Guerra Mundial. E foi um aumento sem precedente nos padrões de vida do Ocidente nas 3 décadas após a guerra. Foram chamados os anos dourados. Os franceses diziam os 30 anos gloriosos. E no Reino Unido, a partir de 2010, acabou os anos dourados, né? Ficaram para trás e todo mundo ocidental começou um processo de estagnação. É fácil seguir a ilusão de que o progresso segue normal, né? Afinal, os chips de computador ficam menores, os processadores ficam mais rápidos, os celulares são mais inteligentes, os carros são elétricos, mas o avanço tecnológico não se traduz em melhorias na condição humana geral, né? Em grande parte do Ocidente, a estagnação e o declínio são características da nossa época, desse nosso século XXI. A política se tornou raivosa, polarizada, né? Essa polarização foi muito promovida aí pelo clima da Guerra Fria, né? E após o término da Guerra Fria, um rápido período de triunfalismo e unipolaridade, né, marcado aí por um voraz liberalismo, privatismo, financeirização, já prenunciava aí uma grande verdade. O crescimento do padrão de vida das sociedades ocidentais não está absolutamente garantido. Não há mais o velho e bom otimismo de antigamente. E a ascensão aí do livre mercado, que nos foi prometido aí como o fim da história, né, e queria desencadear uma prosperidade sem fim, né, veja, ela se firmou muito demonizando aí a era dos sindicatos fortes, quando você tinha nacionalismo, né, desenvolvimentismo, estados de bem-estar social em expansão, né, e que trouxe a maior melhora nos padrões de vida da história. Então, isso aí tudo eles passaram a condenar. E o nosso, como coisa da esquerda, do comunismo, do socialismo e tal. E agora o nosso modelo econômico atual, dito neoliberal, está se decompondo, né? E vemos mais pessoas em andrajos ou largadas em calçadas e periferias dos grandes centros, né? O crescimento econômico está caindo, diminuindo, ele já está praticamente em zero, né? As fronteiras dos estados vão se tornando desprotegidas, né? O crescimento do Ocidente está sendo tragado, né? Na verdade, ele está sendo levado para as contas bancárias dos midas e magnatas. Os Estados Unidos já vivem a queda na expectativa de vida, aumento no uso de opiáceos. Os empregos seguros e bem pagos já não são tão fáceis e abundantes. O endividamento cresce. A dependência química, aí, inclusive lícita, da Big Pharma, prospera na América. Parece que estão falando agora numa nova epidemia aí, não sei se é do macaco, tem o nome lá que eu ainda não gravei, né? E você tem esse problema também da deterioração da saúde mental, né? As taxas de depressão estão ligadas aí também com a diminuição da renda, com a baixa renda. A construção de moradias públicas está diminuindo. A assistência social é questionada por uma classe média ressentida. Eles falam, não, eles daí são comunistas, não pode ter assistência social, tem que tirar os direitos trabalhistas. Enfim, uma coisa absolutamente horrível, né? A segurança que sustentou uma existência humana segura está sendo eliminada pelo neoliberalismo. Então, quais serão as possíveis consequências da decadência do mundo ocidental, em especial dos Estados Unidos e da Europa? Veja, a primeira e grande dificuldade dos Estados Unidos será a profunda e dolorida consciência de que o sonho acabou. Não lá no fim dos Beatles, quando o John Lennon falou, né? Em 1970, não, os Beatles tinham acabado. Não, acabou o Ocidente, na estagnação neoliberal e brutal concentração de renda e na perda da qualidade de vida em geral. Bom, chegamos aqui ao final do nosso vídeo.
Ficou um pouco longo, estou tentando diminuir o tamanho, mas às vezes não consigo. Vou tentar diminuir para 25 minutos, apesar que vários seguidores dizem para eu fazer ainda maior. Bom, pessoal, muito obrigado aí. Os comentários, olha, parabéns aí os comentários. Eu tenho respondido a todos os comentários. E, pessoal, prestigie o canal aí de mídia alternativa, de mídia independente, nosso canal aqui de livre expressão e comunicação. O texto que eu uso no canal é elaborado por mim mesmo, está sempre lá no meu blog, aí na descrição do vídeo, blog Helder Araújo. Também na descrição do vídeo, se você quiser ajudar o canal, tem o Pix do canal. Aliás, verifique se você está inscrito no canal. Torne-se seguidor do canal, tragam seguidores para o canal. E se você quiser ajudar, também você pode se tornar membro do canal. Pessoal, muito obrigado aí. Vamos tentando enxergar aí a luz no fim do túnel. Mais um vídeo aqui. Então até a próxima e fiquem com Deus.